Estamos ao vivo já. Ok. Boa noite a toda a advocacia paraense. Esse é um evento de grande magnitude para a nossa Escola Superior da Advocacia do Estado do Pará, a nossa aula magna, que confere a abertura do nosso ano acadêmico de 2021. Gostaria de convidar para compor a mesa o nosso presidente da seccional da OAB Pará, doutor Alberto Campos, nosso secretário-geral, doutor Eduardo Ibiribe, presidente da Comissão de Prerrogativas, doutora Fernanda Marinella, nossa grande palestrante de hoje, que desde já eu agradeço imensamente o aceite do convite, que está sempre sendo parceira com a OAB Pará, em todos os convites que lhe fazemos, ela sempre está disposta a colaborar. Gostaria de convidar também para compor a mesa o doutor Ricardo Austin, que é nosso conselheiro seccional e também é presidente da Comissão dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. E gostaria de cumprimentar a todos os participantes, tanto aqui por esse canal do Zoom, como os que nos assistem pelo canal do YouTube da ESA Pará. Uma boa tarde, boa noite, já início de noite, a todos vocês que sempre acompanham o trabalho da escola e que estão participando conosco dessa nossa aula magna. Passarei, então, a palavra ao nosso presidente, doutor Alberto Campos, para fazer a abertura oficial do evento. Presidente, é a sua palavra. Obrigado, professora Luciana Gluckpol, nossa diretora-geral da Escola Superior da Advocacia. Agradeço, em nome da OAB Pará, mais uma vez a disponibilidade da minha amiga querida Fernanda Marinella, conselheira federal. É um prazer enorme tê-la aqui, felizmente no virtual, mas, mais uma vez, a amiga, atendendo um pedido, um convite nosso, veio a brilhantar um evento da ESA junto com a OAB Pará. Vamos iniciar, então, o ano letivo da nossa Escola Superior de Advocacia. Pensávamos que em 2021 já poderíamos fazer algo no presencial, mas, pelo jeito, ainda vamos continuar utilizando estas plataformas para levar um pouco de qualificação profissional à advocacia. Foi uma bandeira nossa de campanha, trazer cada vez mais qualificação profissional para a advocacia, para a jovem advocacia, e esse veículo que nos foi disponibilizado neste momento difícil pelo qual vivemos é o que é possível se fazer. Não sem diminuir, obviamente, o brilhantismo da nossa palestrante, que irá trazer para cá uma temática importante, principalmente neste ano que iniciam gestões municipais em todo o nosso país, a advocacia procurando se qualificar para prestar uma melhor assessoria aos gestores municipais, principalmente se preocupando com observar os princípios da legalidade, né, com essa legislação de licitação que veio para tentar melhorar, inclusive, a questão da transparência, de combate à corrupção. Então, é importante o tema escolhido, eleito pela Escola Superior de Advocacia para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero parabenizar a Luciana e a equipe dela da Escola Superior de Advocacia, que teve a sensibilidade da escolha da temática para darmos início ao ano letivo da Escola Superior de Advocacia da OAB Pará. Já me acostumando com este formato, que não nos permite, inclusive, nos alongar nas manifestações, dando preferência, claro, para a nossa palestrante. Eu quero, então, declarar aberto o ano letivo da Escola Superior da Advocacia da OAB Pará e devolver a palavra à professora Luciana Gluckpol. Muito obrigada, presidente Alberto. Obrigada pelas palavras. Eu gostaria de fazer um breve registro da atividade da ESA Pará nesses últimos 2 anos e da preocupação que nós sempre tivemos em garantir a paridade de gênero nos palestrantes, nos professores, de todos os nossos eventos. E esse cuidado, ele se demonstra não apenas por eu ser mulher à frente da ESA, mas sim pela nossa seccional da OAB Pará, que o presidente Alberto, com sua diretoria da seccional Pará, sempre esteve à frente desse movimento
e sempre defendeu e pontuou a exigência e o cuidado que a gente deve ter com essa questão. Não é à toa que as 3 aulas magnas que eu estive à frente da ESA enquanto diretora, sendo essa a última aula magna que eu estou à frente da ESA Pará como diretora-geral, né, no último ano de gestão do presidente Alberto, nós tivemos 3 aulas magnas conduzidas por mulheres advogadas. A nossa primeira aula magna foi conduzida pela professora doutora Valina Jacó. A nossa segunda aula magna, que coincidentemente foi o nosso último evento presencial no ano de 2020, foi conduzida pela doutora Aline Patrício, vice-presidente da OAB do Piauí, e agora a doutora Fernanda Marinella vai conduzir a nossa terceira aula magna sobre direito administrativo, que é um tema super em voga, como bem pontuou o presidente Alberto, de extrema relevância para a gente começar o nosso ano acadêmico tratando dessa matéria. Então, eu acho importante a gente pontuar essa preocupação, esse cuidado, que os próximos gestores da ESA que vierem aí pela frente, tenho certeza que vão continuar com esse trabalho. Estamos abrindo um ano letivo de 2021, um pouco diferente do que foi a minha fala no início de 2020, quando nós tínhamos um amplo planejamento de atividades presenciais, conferências regionais, conferência estadual, hangar reservado, enfim, várias atividades físicas presenciais. E, em razão da pandemia, não só aqui o Pará, como o Brasil, como o mundo, precisou se adaptar e se moldar às novas tecnologias. Não é à toa que todo o nosso planejamento para esse ano ele está planejado inicialmente de forma online e, em algum momento, acho que com as vacinas sendo difundidas e mais pessoas se vacinando e os índices melhorando, poderemos partir para uma segunda etapa de atividades híbridas, quem sabe ainda no segundo semestre. E a escola está se preparando para isso. Gostaria de comunicar aqui oficialmente a todos que aqui nos escutam, tendo em vista que nós estamos providenciando a aquisição de uma tecnologia que permite que todos assistam os nossos cursos, assistam as nossas pós-graduações, e aqueles que queiram assistir presencialmente terão espaços na nossa ESA, nas nossas salas de aula, e aqueles que estão de longe, ainda com receio da pandemia, ou ainda no interior do nosso estado, todos e todas as advogadas e advogados vão poder participar dos nossos eventos. Então, nesse aspecto, a tecnologia veio para ficar e veio para unificar ainda mais a advocacia paraense, tendo em vista que a gente, de certa forma, sofre um pouco em razão da extensão territorial do nosso estado, que às vezes nos afasta e afasta a possibilidade de nós levarmos grandes professores para uma cidade mais distante, de mais difícil acesso. Com a tecnologia que acabou que foi muito difundida nesse momento de pandemia, ela já está e vai continuar facilitando muito a nossa união com os colegas das subseções, com os colegas do interior. Então, o ano de 2021, com certeza a gente vai estar continuando esse trabalho de unir ainda mais a advocacia paraense no âmbito da capacitação, no âmbito da interiorização do conhecimento para a nossa classe continuar fortalecida. Gostaria de agradecer especialmente à professora, doutora Fernanda Marinella, que pela segunda vez participa de um grande evento nosso aqui no Pará, comigo à frente da ESA, nosso primeiro ano de mês da advocacia, fizemos um grande evento no Centur presencial, lotamos aquele Centur, foi um evento lindíssimo de confraternização da classe da advocacia paraense, e um evento que a gente sente muita saudade, onde podíamos nos cumprimentar, nos abraçar, tirar selfies, enfim. Mas foi um evento muito bonito e nós tivemos a grande honra de recebê-la presencialmente aqui na nossa cidade de Belém do Pará, e agora recebemos com o mesmo afeto no coração, com o mesmo sentimento de gratidão para a nossa aula magna de abertura do ano de 2021 da ESA Pará. Vou apresentar o currículo resumido da professora Fernanda Marinella e já me encerro por aqui, porque a grande estrela desse final de tarde e início de noite é ela, e nós todos queremos ouvi-la sobre a nova lei de licitação e contratos. A doutora Fernanda Marinella é advogada, é professora do G7 Jurídico, é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, conselheira federal da OAB pelo estado de Alagoas,
coordenadora de comunicação da OAB Nacional, presidente de honra da Comissão Nacional da Mulher Advogada OAB Mulher. É sua palavra, doutora Fernanda, e mais uma vez, muito obrigada. Um excelente evento a todos. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar o presidente Alberto, dizer, presidente Alberto, obrigada por essa oportunidade de, mais uma vez, estar na OAB Pará, ainda que à distância, mas devo registrar, e aqui espero que seja esta a última oportunidade, que eu esteja, assim, à distância e que no próximo convite eu possa fazê-lo presencialmente. Afinal de contas, é um passeio que me agrada muito e que tenho várias dívidas para cobrar da última visita que eu tive, que eu vou cobrar da próxima vez que eu puder ir, viu, Lu? Então, já deixa registrado aqui o meu pedido, por favor, presidente, coloque aí na sua agenda essa minha visita. Mas cumprimentando o nosso presidente Alberto, eu queria cumprimentar toda a advocacia do Pará e dizer que sou muito feliz em fazer parte desse evento, dessa abertura da ESA e desses trabalhos que são tão brilhantes realizados por nosso presidente Alberto. Então, presidente, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada pelo convite de estar na abertura da ESA desse ano. Bom, queria cumprimentar ainda a nossa Luciana, dizer, Lu, olha, tem algumas informações. Primeiro que este pode ser o seu último ano na ESA, mas com certeza não será o seu último ano à direção ou ao comando de alguma das estruturas da OAB Pará, porque você realizou efetivamente um grande trabalho, é uma grande mulher, é uma grande liderança feminina e que com certeza deverá fazer parte aí da nossa instituição e é assim que a gente espera e torce, porque todos nós estamos ganhando com você à frente da nossa instituição. Em nome da Luciana, cumprimento todas as colegas advogadas que fazem parte dessa noite de hoje e cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube. Desde já, desejando boa noite a todos, estou muito feliz em fazer parte desse encontro. Bom, antes de começar efetivamente a falar da nossa palestra, eu queria só deixar 2 registros e dizer primeiro, Lu, para contar a você que lá em 2001, quando eu comecei a ensinar no ensino à distância, né, naquela oportunidade era um grande desafio para todos nós, porque a gente não sabia para onde olhar, não sabia com quem falar, não sabia como se comportar, muitas vezes não sabia nem o que fazer com as mãos, né? Tudo era muito diferente para nós, e a gente dizia naquele momento que o grande desafio era democratizar o ensino no nosso país, para que esse ensino pudesse chegar em todos os cantos, com a mesma qualidade, com o mesmo nível, com os mesmos personagens, com os mesmos atores. E efetivamente de lá para cá muitos avanços foram conquistados, né? Eu me lembro que no começo a gente não entendia muito bem como aquelas coisas funcionavam do ensino, né? E esse ano de 2020, na verdade, nos arremessou efetivamente no ensino à distância sem opção. Então eu digo que a todos os professores do ano de 2020 que merecem o nosso parabéns, assim como aqueles todos que atuam na saúde do nosso país merecem o nosso parabéns, porque muitos professores nunca tiveram a oportunidade de dar uma aula por videoconferência e foram arremessados na videoconferência sem um treinamento específico, sem uma capacitação, sem nada disso estivesse escrito ou planejado. Mas acho que chegou para ficar, você está certa, e o fato é que nós temos que aprender a aproveitar e a lidar com essas oportunidades. Mas eu espero que isso não substitua nunca os nossos encontros presenciais, nem os nossos abraços, e muito menos os nossos sorrisos e as nossas selfies que nos fazem tão bem no nosso dia a dia. Mas, efetivamente, é uma grande contribuição para o ensino no nosso país, para o desenvolvimento da educação no nosso país e para a advocacia do nosso país. Bom, queria só deixar aqui um registro. Aqui em Brasília está chovendo muito nesse momento, estamos com muitos raios, muitos trovões. Eu espero que a minha energia continue assim ligadinha até o final do nosso encontro de hoje, mas se eu desaparecer por algum instante, eu penso que eu tento voltar o mais rápido possível, mas deixo aqui registrado que nós estamos torcendo para que não caia energia por aqui. Bom, queria então falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, porque que esse tema, né, foi o tema escolhido para a nossa semana de abertura do ano, né, de 2021 para a ESA Pará, é porque, na verdade, esse é o tema que tanto preocupa os advogados, preocupa os gestores públicos, preocupa todos aqueles que atuam na administração pública de uma forma ou de outra, mas também todos aqueles que são contratados pela administração pública, seja contratação de forma direta, de forma indireta e assim por diante, bem como aqueles advogados
advogados e advogadas que querem ou que atuam nessa área e que vão precisar, então, se aprimorar. Então, eu penso que no direito administrativo não teria para hoje nada mais importante para a gente tratar que não a nova lei de licitações e contratos. Então, nenhum outro assunto teria tanto interesse como esse tema que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. Bom, primeiro é lembrar qual é o cenário que nós estamos hoje. Eu sei que a nossa aula está sendo transmitida pelo YouTube e que daqui a alguns dias pode ser que alguém venha resgatar essa aula e venha assistir. Então, eu vou deixar o registro que nós vamos falar de um momento hoje, que acontece hoje. A nossa lei de licitações, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, mais ou menos 12 de dezembro, acredito, 10 a 12 de dezembro do ano passado. No entanto, o texto está ainda para a conclusão da redação final. O que aconteceria num caminho normal? O caminho normal, esse texto seria encaminhado. Após a aprovação pelo Senado e pela Câmara, ele seria encaminhado à Presidência da República para sanção e veto. E aí teríamos efetivamente a aprovação da nova Lei de Licitações e Contratos. No entanto, ao final do texto aprovado pelo Senado, algumas adequações no que diz respeito à redação desse texto levaram à tomada de decisão da presidência da diretoria do Senado Federal a decisão de levar o texto a uma aprovação final de redação no plenário do Senado Federal. Essa é uma hipótese que está prevista no regimento do próprio Senado Federal e para garantir a lisura, para garantir a aprovação do texto na sua plenitude, o Senado Federal, então o senador Anastasia, que é o relator desse projeto, assim como o secretário-geral da mesa do Senado Federal, eles decidiram por bem levar o projeto à aprovação, então a ratificação da redação final pelo plenário do Senado. Isso vai acontecer nessa semana. Então, hoje, amanhã, quarta-feira, nós teremos então essa aprovação pelo Senado Federal, então, da redação final. Passado isso, esse projeto será encaminhado à Presidência da República, que terá o prazo de 15 dias úteis para a sanção e veto do projeto. Então, eu acredito que até o final deste mês de fevereiro, nós efetivamente teremos o novo número da nova lei de licitações, que diz respeito ao projeto, então, 4253, que trata efetivamente das novas regras para as contratações públicas no nosso país. Eu já vou tratar do que está previsto no que foi aprovado pelo Senado até aqui. Por que eu estou alertando? Porque pode ser que esse projeto seja objeto de sanção ou de veto, na verdade, pela Presidência da República. Então, se for objeto de veto, a parte sancionada será publicada e a parte vetada será devolvida ao Congresso Nacional para uma nova análise. Então, na verdade, o que nós vamos tratar aqui é do PL, é do projeto de lei, porque eu ainda não tenho, então, o texto final da Lei de Licitações e Contratos. Mas não há muitos movimentos de muitos vetos, até porque nós vamos lembrar, acho que todo mundo que advoga ou que teve alguma aproximação com a gestão pública nesses anos todos, sempre o discurso é: nós precisamos de uma lei moderna de licitações e contratos, nós precisamos de uma nova lei de licitações e contratos, porque é muito demorada, é muito burocrática, é muito complexa. Então, essa sempre foi a fala. Então, há um anseio muito grande por uma nova lei de licitações e contratos. Então, eu acredito que ela vai passar em boa parte do seu texto pela Presidência da República e será, portanto, publicado. Mas fica aqui o registro que eu estou falando do PL e não estou falando da lei propriamente dita. Feita essa observação, eu acho que a primeira pergunta que está na cabeça de quem nos acompanha é dizer assim: Fernando, se o anseio era uma lei mais moderna, menos demorada, menos burocrática, mais eficaz, a lei vem com tudo isso? A primeira pergunta é: essa nova lei vai resolver este anseio e essa expectativa de modernização da gestão pública? Bom, o que representa a nova lei, o PL 4253? O PL, ele traz, na verdade, um compilado de muitas novidades que já estavam no ordenamento jurídico brasileiro, mas que foram inseridos pós-1993. A Lei Velha de Licitações é a Lei 8666, e assim eu vou chamar daqui para frente na nossa fala, a Lei Velha de Licitações é a Lei 8666 de 93. De 93 para cá, várias normas foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de modernizar a contratação. Só que essas normas, elas representavam inovações esparsas no ordenamento jurídico brasileiro e que eram utilizadas em situações pontuais. Então, o que a lei nova vem e faz? Ela compila tudo isso.
Vamos reunir todas as novidades que estavam esparsas, vamos elaborar um texto só e vamos modernizar. Então, sem dúvida alguma, a nova lei vem com novidades importantes. Ela trouxe algumas mudanças importantes para a modernização, mas ela também representa uma maior segurança jurídica, porque ela representa a compilação de tudo que já era feito na administração pública, mas era feito em situações específicas, em situações pontuais. Eu vou dar um exemplo. Quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, por exemplo, ele precisava construir estádios. Naquele momento, o Brasil realmente não cumpriu a sua missão e licitou a tempo. Então, a Copa do Mundo estava chegando e nós não tínhamos as estruturas. Então, o poder público brasileiro disse, não, vamos agilizar, vamos realizar ou vamos criar um regime diferenciado de contratações. Nesse regime diferenciado de contratações, eu vou inverter as fases da licitação, eu vou facilitar na publicação da licitação, eu vou agilizar esse procedimento. E assim foi feito, que é o chamado RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. Só que o RDC, ele só era utilizado para situações específicas. Eu utilizava só para aquelas hipóteses listadas na lei específica. Ah, mas Fernanda, e as outras licitações? Não tinham que ter essa eficiência? Não precisavam também dessa modernização? É claro que precisavam. No entanto, elas eram aplicadas somente nessas situações pontuais. Então, ideias que foram introduzidas no próprio RDC acabaram agora, com esse novo projeto de lei, sendo ampliadas. Vamos utilizar para todos os procedimentos licitatórios, não só para o regime diferenciado, não só para as hipóteses específicas do RDC. Então, esse foi um exemplo que foi incorporado no PL e que vai ser aprovado e introduzido, então, a partir da nova lei de licitações. Mas, de verdade, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer é, não há uma grande revolução. Então, não espere, eu vou rasgar tudo que eu aprendi, vou jogar tudo fora e vou começar de novo. Não é isso que vai acontecer. Muitas regras que já existiam no ordenamento jurídico, elas vão continuar existindo. Então, nós não estamos rasgando aquilo que nós aprendemos. Nós vamos modernizar, vamos adequar, mas não há uma grande revolução. O que eu acho, inclusive, que haverá uma certa frustração de muitos operadores do direito que estão sonhando, né, com um novo modelo, com uma nova licitação e que efetivamente não irá acontecer. Penso eu que temos avanços, penso eu que teremos alguns benefícios, sim, que serão introduzidos, mas nós não atingimos o ideal. Mas eu tive a oportunidade com o senador Anastasia e disse o seguinte, senador, um projeto de lei e uma lei é sempre uma obra em construção. Ela não estará pronta na sua publicação. Na verdade, ela vai sendo modernizada. E é por isso que ela sofre alterações, por isso que ela sofre as suas adaptações no decorrer da sua aplicação. Então, é natural que esse projeto ele também saia com alguns problemas que precisem ser adaptados no decorrer de sua aplicação. E em alguns pontos, ele poderia ser mais moderno do que ele é? Até poderia, mas não foi, tá certo? Então, na verdade, o que nós temos não é o ideal, mas efetivamente nós temos ganhos, temos avanços com a aprovação da nova lei. Eu diria avanços na agilidade do processo, eu diria avanços na publicidade, na divulgação, eu diria avanços na própria garantia de manutenção e proteção dos riscos dos contratos administrativos. Então, nesse ponto, acho que nós temos, sim, benefícios que foram introduzidos ou que serão introduzidos por esse novo projeto, por essa nova lei. Bom, mas vamos pensar em algumas questões que são fundamentais. Fernanda, a nova lei vai entrar em vigor quando? A partir de quando eu tenho que saber qual é a nova regra de licitação no país? Bom, a nova lei, ela traz a seguinte orientação. Bom, primeiro, ela entra em vigor pelo texto que está agora na data da sua publicação. Então, ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Aí você vai dizer, mas Fernanda, e agora? Os processos que estavam em andamento, as licitações em andamento, os contratos em andamento, como ficam todas essas situações? Bom, a primeira questão, quando nós falamos da Lei 8.666, das leis velhas, da Lei 10.520, da Lei do RDC, a Lei 12.462, todas elas são leis que vão ser revogadas pela nova Lei de Licitações.
Mas essa revogação, ela não é imediata. Nós teremos o que a lei chamou de período de transição. Esse período de transição é dizer, durante o período de 2 anos, nós teremos a vigência da regra velha, da Lei 8.666, da Lei 10.520, da Lei 12.462, em conjunto com a nova Lei de Licitações. Então, durante o período de 2 anos, o gestor público vai escolher qual regra? Bom, a lei diz que ele pode optar. E ele pode optar definindo no edital da licitação qual a regra aplicável ao caso. Então, imagine que a Prefeitura de Belém resolveu fazer uma licitação. Se ela decide fazer uma licitação, qual a regra ela vai aplicar? É a 8.666 ou a Lei 10.520 ou o RDC ou a própria lei nova? Ela vai optar e vai dizer lá no edital, estou licitando de acordo com a regra X, tá certo? Então, há brecha, a oportunidade da lei no que diz respeito à opção. E aqui eu deixo somente alguns alertas, alguns cuidados. É fato que o gestor público ele tem o direito de optar qual é a lei que ele vai adotar, até porque a ideia é que ele tenha um prazo para capacitar os seus quadros, para capacitar os seus procuradores, os seus servidores públicos, os seus agentes de contratação. A ideia é que ele tenha a oportunidade de realizar essa capacitação. Todavia, é importante que os senhores compreendam que, apesar da opção, o gestor público, em razão dos princípios da moralidade, da eficiência, eles têm o dever de escolher a melhor lei possível. Eles não podem simplesmente, eu vou escolher a lei velha, apesar dela ser prejudicial. Ele tem como obrigação ser o melhor gestor possível. Então, ele tem a faculdade de escolher a lei velha? Até tem, mas ele precisa escolher a melhor lei. Então, eu penso que, em algumas situações, o gestor público abrir mão da lei nova, que é mais moderna, que é mais eficiente, e aplicar a lei velha, vai gerar problemas para ele. Eu digo problemas porque há um maior gasto público, problemas porque há maior ineficiência na escolha, na contratação, eu digo porque há mais demora. Então, eu penso que, apesar da lei dar a opção, o gestor público vai ser ao menos criticado pela sociedade se ele escolhe a lei mais ineficiente, se ele escolhe a lei que é mais prejudicial. Então, penso que o desejo de capacitar, a necessidade de capacitar, significa atender o interesse público. Então, quanto antes a gestão pública estiver preparada para realizar a nova ou para aplicar a nova lei de licitações, nós teremos, sem dúvida alguma, mais eficiência, tá certo? Então, entendendo, vamos lá, deixando bem claro aqui pela perguntinha do chat, vamos claro. A nova lei de licitações, ela revoga na totalidade a Lei 8.666, revoga na totalidade a Lei 10.520, que é a lei do pregão, revoga na totalidade a Lei 12.462, ok? Revoga na totalidade quando? Em 2 anos, tá certo? A lei nova entra em vigor na data da publicação, mas ela garante a manutenção dessas 3 leis durante o período de 2 anos. Então, durante 2 anos, nós teremos a vigência dos 2 ordenamentos, da regra velha ou das regras velhas e da regra nova, tá certo? Agora, vamos entender. Nós temos na lei nova o dispositivo que diz que a aplicação é imediata e a revogação é imediata, portanto, não tem prazo de 2 anos, no que tange aos crimes da licitação. Quanto aos crimes da licitação, o novo diploma legal diz: a revogação é já. A Lei 8.666, nesse capítulo, ela é revogada assim que for publicada a nova lei, tá certo? Então, aqui fica uma questão importante, por quê? Só para que vocês entendam, a nova lei de licitações, ela traz um capítulo novo dos crimes na licitação para o Código Penal. O que acontecia até aqui, para quem nunca estudou a Lei 8.666? Na Lei 8.666, a gente tinha lá o capítulo dos crimes da licitação. Eu sempre brinco que os professores de direito penal nunca leram esses crimes, né? Esses crimes ficavam lá abandonados na lei de licitação, né? Pouco se estudava, pouco caía em concurso, ninguém tratava quase disso, a não ser quem cuida mesmo da área, quem estuda a mesma área.
Mas agora a história muda, porque agora esses novos crimes passam a ser um capítulo do Código Penal. Portanto, vai cair em todos os concursos como caem os outros crimes, os professores vão ter que tratar com mais profundidade, e a expectativa é que esses crimes sejam aplicados na prática mais do que o eram na lei velha. Então, esses crimes estão revogados imediatamente, assim que for publicada a lei nova, e passa a valer os novos crimes, mas agora como um capítulo no Código Penal e não mais como uma regra dentro da lei de licitações, tá certo? Tem um patamar diferenciado de importância, sem dúvida alguma, no que diz respeito aos tipos penais. Claro que eu não vou dar aula de penal, mas seja aqui só o registro e a curiosidade, né? Os tipos penais, eles têm verbos mais claros. Então, na verdade, as condutas não são muito diferentes. Só que na Lei 8666, os tipos verbais não tinham aquele verbo claro. Muitas vezes, a sua aplicação acabava gerando confusão, porque não tinha conduta. Eu digo assim, né? Homicídio, matar alguém. Pronto, está lá o verbo claro, assim, transparente. Isso não acontecia inicialmente nas regras dos crimes da Lei 8666. A nova lei traz isso mais claro, traz isso de forma mais transparente e, com certeza, irá prestigiar a aplicação desses crimes com maior incidência, tá certo? E aí, o que eu disse aos senhores ainda. Então, a lei entra em vigor da publicação, 2 anos para revogar os diplomas na integralidade, os 3 antigos, revoga imediatamente o capítulo dos crimes na licitação e passa a valer um capítulo lá no Código Penal. O gestor público pode optar qual a regra ele vai adotar das que continuam vigentes por 2 anos, mas lembrando que a opção sempre deve ser pela melhor lei, pela lei mais benéfica, portanto, esse cuidado dele se capacitar. Nesse ponto, gente, da entrada em vigor, eu queria deixar só um registro aqui, que está em discussão na redação final e que pode ser que amanhã a gente já tenha uma mudança. Eu tive a oportunidade, na verdade, de dar uma contribuição nessa redação final, né? Eu tive a oportunidade de construir junto, assim, eu fiquei muito feliz com essa experiência até, de dar algumas contribuições nessa redação final, e um dos pontos que está em discussão para o plenário do Senado é exatamente o ponto da entrada em vigor no que diz respeito às contratações diretas. Entenda, para licitar, eu tenho 2 anos escolhendo regra velha e regra nova. Para a contratação direta, o diploma do jeito que foi aprovado em dezembro, ele deixa uma lacuna, porque ele não permite a vigência da regra velha por 2 anos. Ele diz, olha, para licitar eu tenho 2 anos para escolher a regra nova, mas não fala nada da contratação direta. O que significa para nós, operadores do direito, uma preocupação. Se o diploma não permite a contratação direta pela velha e pela nova por 2 anos, nós teríamos que entender que com a entrada em vigor da nova regra, a contratação direta da velha estaria morta. E, portanto, eu não poderia contratar diretamente de acordo com a regra da Lei 8666. Ah, Fernanda, qual é o problema disso? O problema disso é que, em algumas hipóteses da Lei 8666, não foram mantidas na lei nova. Então, é possível que a gestão pública tenha interesse em fazer contratação direta na hipótese X, e essa hipótese X não existe mais na lei nova. Se eu tiver a opção de contratar por 2 anos pela velha e pela nova, eu posso escolher qual hipótese cabe ao meu caso. Se eu não tenho essa opção, eu não tenho mais essa dispensa, eu não tenho mais essa inexigibilidade. Eu acredito que a redação vai admitir os 2 anos com as 2 regras, tá? Porque eu acho que é mais seguro, eles estão muito preocupados com a segurança jurídica no ordenamento, então eu acredito que essa é a ideia que irá prosperar, tá certo? Então fica aqui o meu registro e a minha preocupação. Por quantos anos a Lei 8666 vai poder ser aplicada passado esses 2 anos? Senhores e senhoras, olha só. Todas as licitações e os contratos realizados com base na lei velha vão ser regidos pela lei velha até o final do contrato. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos, o que não é o comum, mas se eu tenho um contrato de 5 anos, e ele foi celebrado com base na lei 8666, vale até o seu termo final a lei 8666. Tá certo? Então, a lei que vai cuidar do meu contrato até o termo final é aquela escolhida no momento da licitação.
Então, se ela for escolhida a 8666, vamos ficar com ela. Por isso que eu digo que a gente não vai se despedir fácil. Então, a Lei 8666 não vai dar para dar o desapega, sabe? O desapega e entrega. Não vai dar tão cedo assim, entendeu? A gente vai ter que viver com ela ainda por um bom período aí, em razão dessa escolha, em razão dessa transição segura que está sendo realizada, tá bom? Então, só cuidado com essa informação. Mesmo que a licitação esteja suspensa durante esse momento, vale a regra velha, vale a regra vigente ao tempo do edital, tá certo? Ah, porque teve uma ação judicial, porque ficou suspenso, vale a regra velha e tá tudo certo. Bom, para quem se aplica essa nova regra, e aqui eu vi uma perguntinha, inclusive, da Lei 13.303, e eu já vou aproveitar, Lu, para já ir respondendo no decorrer da nossa fala do que eu consigo ler, porque nem todos eu consigo ler aqui na minha tela. Olha, a nova lei, ela vale para a administração direta, portanto, entes políticos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, vale para as autarquias e para as fundações públicas, tá certo? Então, está expresso. Administração direta, autarquias e fundações públicas. Alguns detalhes aqui. Bom, primeiro, vale para todos os entes da federação, apesar dela ter alguns dispositivos que são próprios da União e que os estados e municípios podem legislar sobre o assunto. Essa já era, na verdade, uma posição que o legislador já vinha adotando desde 2004, que era dizer o seguinte, olha, ela é uma norma geral, serve para todos os entes, mas em alguns dispositivos ela também é uma norma específica e, portanto, só serve para a União. Os estados e municípios vão poder legislar sobre este assunto, tá certo? Então, no todo, ela é uma norma geral, mas ela tem alguns dispositivos que servem somente para a União e, portanto, é tratada como norma específica. Essa nova lei diz expressamente, serve para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Fernanda, mas sempre serviu, é verdade. Mas tinha aquela dúvida, né? Aplica para não sei o quê, aplica para todo mundo. Está administrando, portanto, tem que cumprir a Lei 8666, tá certo? Opa, a lei nova, o projeto novo, na verdade, o PL 4253, então, que é a nova lei de licitações, vamos chamar assim, na nossa conversa de hoje. Agora, olha só, aqui nesse ponto, vamos lembrar, a Lei 8666 falava sobre os fundos especiais. Dizia que os fundos especiais, eles estavam sujeitos à licitação. Sempre existiu crítica com relação a essa situação. Por quê? Porque o fundo especial, ele pode surgir ou como órgão da administração direta, e sendo o órgão da administração direta, ele não tem personalidade jurídica, portanto, ele não faz a licitação. De outro lado, ou melhor, não celebra contrato administrativo, pode até licitar, mas não celebra o contrato. De outro lado, o fundo especial, ele também pode aparecer como uma fundação, e como fundação, ele já está lá no artigo, portanto, não precisava vir previsto de forma separada. Ou o fundo especial também pode ser somente um fundo de recurso, um código orçamentário, uma caixinha para guardar dinheiro. Se ele é só um fundo de recursos, ele não precisa de licitação, porque ele não vai licitar, ele não vai celebrar contrato administrativo. Então, ele não precisava vir em apartado. O fato é que a nova lei repete os fundos especiais. Então, apesar dessa crítica, o PL traz, então, o fundo especial estando sujeito à licitação ainda. Também estão sujeitos à licitação os entes controlados, direto ou indiretamente, pelo poder público, e aqui se mantém a mesma regra velha. Aqui nós estamos falando daqueles entes que recebem recursos públicos e que, portanto, são controlados. E se são controlados, estão sujeitos à licitação. A regra velha já era assim e se mantém na nova regra. Bom, quem ficou de fora da regra velha? Ficaram de fora as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à regra nova. Mas você vai dizer, Fernanda, se caísse numa prova de concurso hoje, um enunciado dizendo assim, olha, empresa pública de economia mista não se submete a nenhuma regra da lei nova de licitações. A resposta seria falso. Na verdade, ela não está sujeita às regras gerais, porque ela tem a Lei 13.303. E a Lei 13.303, que é a Lei de Responsabilidade das Estatais, ela já trata da licitação. Então, o que nosso legislador fez é dizer o seguinte, olha, para a empresa pública e para a sociedade de economia mista, o sonho é que elas tivessem uma lei própria.
E essa lei já veio, portanto, elas estão sujeitas à sua lei específica e não vão estar submetidas à nova regra de licitações. Todavia, em algumas partes, exemplo, crimes. Quanto aos crimes, ela vai estar sujeita. Quanto a algumas normas que não estão previstas na Lei 13.303, ela também vai estar sujeita. E por que eu digo isso? Porque há um dispositivo no novo PL que diz o seguinte: em 2 anos, as regras velhas vão ser revogadas. Mas existem inúmeros diplomas legais no Brasil que citam elas. Exemplo, se você for para a Lei 8987, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, ela cita a 8666. Daqui 2 anos, a 8666 não vai existir mais. E o que eu vou ler naquele local? Eu vou ler a nova regra. Há um dispositivo, isso é uma inovação até, há um dispositivo que diz expressamente: nas leis brasileiras, aonde estiver citado a 8666, aonde estiver citado a 10.520 ou RDC, você vai ler a nova regra. Então, imagine que a própria Lei 13.303 remete a 8666. A própria Lei 13.303, que é a lei das estatais, cita a 8666. Se em 2 anos ela vai estar revogada, o que vai valer nesses dispositivos vai ser a nova lei de licitações e contratos. Então, se a gente disser assim, jamais vai cumprir a nova regra para a empresa publicidade, não é verdade. Em alguns dispositivos, a própria remissão da Lei 13.303 vai levar, portanto, a nova lei de licitações, tá certo? Mas também não se aplica a nova lei de licitações para operações de crédito, dívida pública e o que estiver previsto em legislação própria. O que estiver previsto em legislação própria vale, portanto, à legislação própria, tá certo? Então, para essas, na verdade, não estarão sujeitos, então, à nova lei de licitações. Bom, ela tem também aplicação subsidiária na 8987 e na Lei 11.079. A 8987 é a que cuida de concessão e permissão de serviços públicos. Ela também vai ter utilização subsidiária na nova lei de licitações. No caso das parcerias, a PPP, a parceria público-privada, que está prevista na lei 11.079, também vale a aplicação subsidiária da nova regra de licitações. E, além disso, a Lei 12.232, que ela cuida da contratação de serviços de publicidade, essa lei não foi revogada. Para os serviços de publicidade, continua valendo a regra da Lei 12.232, mas com a aplicação subsidiária da nova lei de licitações, tá certo? Então, cuidado com essa aplicação, e esse é o grande desafio, né? O que eu vou aplicar o quê e quando eu utilizo o quê para a nova lei de licitações. Bom, no que tange aos princípios que regem o procedimento licitatório no país, essa lista foi alterada, a previsão é do artigo 5º do novo projeto de lei. O artigo 5º, na minha opinião, e essa é uma das contribuições que eu dei de redação, o artigo 5º ele vai um pouco além de princípios, e ele fala, na verdade, de princípios e diretrizes da administração pública. Na minha opinião, algumas regras que estão no artigo 5º, que só fala de princípios, não são verdadeiramente princípios. E eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos lá na lista o planejamento, por exemplo. Para mim, planejamento não é princípio. Para mim, planejamento é diretriz que o administrador público tem que ter. Também acho que a economicidade, também efetividade, isso, na verdade, é execução. É, na verdade, diretriz de execução. Mas o fato é que a nossa lista aumenta bastante no que diz respeito ao número de princípios. Então, está lá na lista, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e aí você tem ainda probidade, transparência, segregação de função, você tem segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade. Aqui interessante, desenvolvimento nacional sustentável ganha patamar de princípio. Na verdade, o novo PL, ele trata a licitação como tendo como princípio o desenvolvimento nacional sustentável. Quem trabalha com licitação deve estar pensando, mas, Fernanda, o desenvolvimento nacional sustentável já estava na Lei 8666, é verdade, mas estava dentro da finalidade da licitação e não como princípio. O novo projeto de lei, ele traz o desenvolvimento nacional sustentável em 2 situações diferentes. É princípio da licitação, mas também é finalidade da licitação.
Qual a ideia dessa regra, só para você entender por que é tão importante? A ideia é que a licitação na gestão pública e as contratações sejam utilizadas como mecanismo de desenvolvimento, sejam utilizadas como mecanismo de desenvolvimento nacional e sustentável. O que quer dizer com isso? Eu não posso contratar qualquer coisa e de qualquer jeito. Nas contratações, eu tenho que pensar sempre no contratar como forma de desenvolver o país, desenvolvendo a economia, desenvolvendo as empresas, desenvolvendo a política de contratação. Então, a ideia é pensar não só na escolha da melhor proposta, mas também prestigiar um procedimento licitatório que viabilize um desenvolvimento, seja local, seja do mercado, seja das empresas e assim por diante, tá certo? Então, isso ganha aí, na verdade, duas regras, né? Uma no artigo 5º, como princípio, e outra dentro das finalidades do próprio procedimento licitatório. No que tange às finalidades da licitação, nós também tivemos mudanças substanciais. Olha só, para quem nos acompanha, vamos entender assim, ó. A nossa licitação tinha como objetivo, era efetivamente escolher a melhor proposta, era efetivar a isonomia e a impessoalidade, e era o desenvolvimento nacional sustentável. Então, pela regra velha, essas eram as finalidades. A regra nova modifica um pouquinho o olhar. Ela diz o seguinte: nós vamos escolher a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Necessariamente, nós não vamos ficar com a proposta mais barata. Necessariamente, nós não vamos ficar com a melhor proposta, somente olhando para a proposta. Eu tenho que escolher a proposta que me traga um resultado de contratação mais vantajoso. Muitas vezes, quando eu olho para a proposta, ela até é melhor naquele momento. Mas daqui a 6 meses, ela já não vai me atender mais. Daqui a 6 meses, ela não resolve mais a minha necessidade. Pela nova lei, isso não pode ser contratado. Pela nova lei, eu vou buscar aquela que me traz um resultado de contratação mais vantajoso. Muitas vezes vai ser a melhor proposta, mas muitas vezes eu vou escolher um preço mais alto que traz um resultado mais vantajoso na frente. Então, abre-se uma brecha aqui para a escolha da proposta, tá certo? Bom, mas além disso, tratamento isonômico, além do melhor resultado, né, do mais vantajoso resultado, nós temos o tratamento isonômico, a justa competição, então é finalidade da licitação hoje ter competição. Também é finalidade da licitação, e aqui fica um ponto importante. Hoje a finalidade da licitação é evitar as contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis e com superfaturamento. Aí você poderia perguntar, mas Fernanda, sobrepreço nunca foi permitido na licitação, sempre quis combater isso. Proposta manifestamente inexequível, sempre se afastou essa possibilidade. Ou então, superfaturamento? É que, na verdade, o sentimento que eu tenho é que o país está num momento de um desejo muito grande de combate à corrupção. Então, na verdade, essas exigências de vedar o sobrepreço, o superfaturamento, elas estavam espalhadas na Lei 8.666 e não serviam como diretriz, como finalidade, como meta. Então, eu tinha sim que afastar o superfaturamento, mas não era prioridade. Agora eu percebo que esses aspectos, eles se tornam, então, prioridades na nova lei. E a questão do manifestamente inexequível vem do fato de que, no país, nós temos milhares de obras paralisadas, porque o contrato foi celebrado, no meio do caminho não há como executar, porque houve mudança no mercado, porque a administração não tem mais dinheiro, porque a empresa não consegue cumprir aquilo que propôs, e as obras estão paradas. Isso significa para a gestão pública um prejuízo gigante. Por quê? Porque nós construímos um pedaço, a obra para, eu não tenho mais dinheiro para acabar, a empresa não consegue mais executar aquilo que propôs, e desastre. Aquilo que eu construí se perde. Porque muitas vezes a obra se deteriora. Quantas vezes a gente não vê, né? Prédio de órgão público acabado, caindo nos pedaços porque a obra não foi concluída. Quantas vezes a gente não vê, né? Metrô, Brasil afora, começaram a construir e parou no meio do caminho. Quer dizer, isso, na verdade, é a pior coisa. Porque eu gastei o dinheiro,
Eu comecei a obra, eu criei uma expectativa, e muitas vezes é assim, ó, eu desaproprio um terreno, eu faço a demolição do que tinha no local e não acaba a nova, quer dizer, tudo isso é um dano gigante. Então, um dos prestígios aqui, uma das finalidades aqui é acabar com essas obras paralisadas no país. Então, eu preciso de propostas execuíveis, propostas que efetivamente possam chegar até o final, tá certo? Aí você vai dizer, nossa, Fernanda, parece tudo tão lindo, né? Quando você conta, parece que tudo melhorou, que revolução, né? Eu devo dizer a vocês todos que, na verdade, tudo isso vai depender, sem dúvida alguma, dos atores, de quem vai efetivar, quem vai tirar a lei do papel. Mas a gente tem que ter expectativa positiva. Eu tenho um novo ordenamento jurídico. O que eu quero? Que dê certo, né? Se eu não acreditar que pode dar certo, então desiste, né? Nós não precisamos mais nem viver, né? Larga a mão, vamos desistir. Então, eu, na verdade, sou muito otimista e acho que a gente tem, sim, boas oportunidades. Agora, desculpem, não é Covid, né? Nessa linha de boas oportunidades, né, Lu? É bom avisar, né? Nesses tempos de hoje é só uma tosse de falar demais hoje. Bom, mas nessa questão, uma mudança no que diz respeito às regras de publicidade merece nossa atenção. A publicidade, ela sofreu mudanças com relação à nova lei. Bom, primeiro que ela é imprescindível, tenho que publicar, o procedimento licitatório vai ser publicado. A nova lei, o novo PL, diferente da lei 8666, ele diz que o sigilo poderá acontecer quando isso for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aí você poderia perguntar, mas Fernanda, isso está na Constituição. É o artigo 5º, 33 da Constituição Federal. Exatamente. Eles copiaram o artigo 5º, 33 nesse novo diploma legal. O que não se perde, porque, na verdade, sempre que comprometer a segurança da sociedade e do Estado, eu posso não publicar. Mas a regra geral é a publicidade também da licitação. Então, é realizar de portas abertas, é ter a oportunidade de publicar o máximo possível. Nós não teremos mais gastos com diário oficial. Na sua maioria, as publicações serão nas plataformas digitais, que hoje acessam muito mais gente, que dão muito mais oportunidades e que, na verdade, acaba gastando muito menos na administração pública. Agora, tem duas situações que a lei instituiu, a chamada publicidade diferida. E aqui eu quero atenção. Olha lá. Primeiro, sigilo quanto ao conteúdo das propostas. Isso a gente já sabe. Proposta é sigilosa até o momento de sua abertura em sessão pública. Continua igual. Então, não pode levar para casa, colocar no bico da chaleira, abrir o envelope, espiar o que tem dentro. Isso não pode acontecer. Continua proibido, tá certo? Proposta é sigilosa até o momento de sua abertura. Agora, interessante observar que a lei traz o seguinte, olha, ao sigilo na administração pública quanto ao orçamento. O que acontece? Na gestão pública, normalmente o gestor diz quanto pode gastar. Eu posso gastar 100 mil reais. A empresa que vai participar da licitação, ou todas elas, né, já ficam de olho. Se a administração diz que vai gastar 100, eu vou apresentar uma proposta de 99 ou até de 100, né? Se eu já tenho quanto ela vai gastar, se eu já sei quanto ela vai gastar, eu já pego todo o dinheiro e faço uma proposta que esteja dentro desse limite. Hoje, a lei prevê, o novo PL prevê a possibilidade de manter esse orçamento sigiloso, para que a gente possa ter propostas efetivamente vantajosas. Então, há a possibilidade das empresas não terem a informação de quanto a administração vai gastar. E aí sim, né? Quem der o melhor preço sem nenhum parâmetro de limite para gasto, vai acabar tendo a proposta escolhida. Então, nesse caso, a publicidade diferida, ela traz, na verdade, uma oportunidade de se escolher uma melhor proposta. Também, publicidade e transparência. Aqui, cada vez mais, gente, transparência, transparência e transparência. Só se fala nisso, né? Pena que muitas vezes ela não acontece, mas o processo, na verdade, será, na sua regra, eletrônico. Excepcionalmente, ele poderá ser presencial. Então, Luciana, não é só na ESA Pará que o mundo estará digitalizado. Na verdade, nas licitações e nos contratos administrativos também. Não se fala mais em licitação presencial, salvo em caráter excepcional. Então, a nova lei traz uma mudança aí, a regra será, portanto, o processo eletrônico. Se a sessão for presencial, exige motivação para isso, tá certo? E a sessão tem que ser pública, tem que ser registrada em ata e gravada.
com a utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo, tá certo? Então, o que não for eletrônico, por alguma razão justificar o presencial, vamos ter que filmar, gravar, e isso tem que ficar registrado como medida de proteção, né? Acho que, inclusive, todos nós advogados estamos até preferindo essa situação, né? Que as audiências nossas, em qualquer órgão do Poder Judiciário, sejam gravadas, né? Muitas vezes isso nos dá mais segurança, efetivamente, nesse diálogo. Então, acho que é uma novidade aqui. Uma outra novidade importante é que nós não teremos mais comissão de licitação. Na verdade, comissão de licitação vai acabar. Na verdade, quem vai realizar a licitação é o chamado autoridade de contratação. É o agente de contratação. Na verdade, nós temos aqui regras novas com relação aos limites desses agentes, quem pode ser o agente de contratação, né? Como ele exerce esse papel, quais são as vedações e os limites. A lei detalha muito mais do que a lei 8666 fazia, mas agora o agente de contratação é que vai tocar o procedimento licitatório. Na verdade, seja em qualquer das modalidades, quem vai decidir o procedimento, inclusive com relação aos desdobramentos durante o procedimento licitatório, é, portanto, a autoridade de contratação que vai ser responsável. Aqui também vale lembrar que nós teremos mudanças quanto às modalidades de licitação. Veja, nós tínhamos concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concurso e pregão, tá certo? Essas eram as modalidades de licitação, ou são as que nós temos até aqui, né? Com a lei nova, nós teremos a mudança. Bom, primeiro, modalidade tomada de preços e convite desaparece. Tomada de preços e convite não existirão mais, tá certo? Essas deixam de existir. Modalidade nova, diálogo competitivo. Essa é a nova modalidade de licitação. Então, na verdade, nós teremos o pregão num patamar muito mais utilizado, muito mais abrangente, teremos a possibilidade de concorrência, teremos a possibilidade de diálogos competitivos, teremos a possibilidade do concurso, tá certo? Na modalidade de licitação, aí nós teremos a redução do convite e da tomada de preços, que elas deixam, portanto, de existir, tá certo? Importantíssimo! Modalidades de licitação não serão mais escolhidas pelo critério valor. Não tem mais critério valor. Então, até tanto é convite, até tanto é tomada, até tanto é concorrência, nós não vamos ter mais isso. Na verdade, as modalidades são escolhidas agora pela qualidade do objeto, pela característica do objeto. Então, aquela tabelinha de valores que a gente tinha de atualização, que ficava desatualizado com o tempo, deixa de existir agora, e a nova lei vai trazer, então, cada modalidade tem o seu cabimento em razão do objeto a ser contratado, das características, então, e da qualidade do objeto. Efetivamente, não dá para entrar nas mudanças de cada uma das modalidades, porque senão a gente vai passar a noite toda aquilo, a gente teria que marcar um curso novo para falar sobre isso, mas eu queria, na verdade, só pincelar algumas questões do procedimento e algumas questões ainda novas que foram inseridas, tá bom? Alguém poderia perguntar, Fernando, o que é isso, né? Diálogo competitivo, que é essa modalidade nova que foi criada na licitação. É uma modalidade, gente, que foi importada de outros países, na verdade. Eu não sei se ela é muito boa, eu tenho dúvidas sobre isso ainda, porque é como se a gente tivesse o seguinte, eu preciso contratar, eu não tenho, e eu vou falar de forma bem assim, informal, pouco técnica, tá? Vamos imaginar que eu preciso contratar e eu não tenho uma definição ainda do meu objeto. Porque eu tenho dúvidas sobre o meu objeto. Eu sou gestora pública, preciso contratar, mas eu não sei ao certo o que eu tenho que contratar. O que eu faço? Eu faço um diálogo competitivo. Eu faço uma mesa de debate e nessa mesa eu convido empresas da área ou profissionais dessa área que vão me apresentar propostas, que vão me apresentar saídas para a minha contratação. E aí, então, eu defino o objeto da licitação a partir desse diálogo competitivo. Eu penso que essa é uma saída que a gente faz uma mesa, na verdade, de negociação, digo uma mesa de debate, né? São diálogos entre os licitantes, será feita uma seleção, então essa é uma seleção prévia, na verdade, que é realizada com critérios objetivos. Eles vão participar de um debate na administração pública que vai desenvolver uma ou algumas alternativas que são capazes de atender às necessidades da administração pública e, ao final do debate, os licitantes vão apresentar uma proposta final,
tá certo? Então, na verdade, é uma mesa de construção coletiva da melhor saída, tá certo? Eu não sei se isso vai funcionar muito bem, tenho minhas dúvidas, mas para objetos complexos, verdadeiramente complexos, talvez seja uma boa saída, tá certo? Então, fica aqui o registro na expectativa de que não vai ser muito utilizado, mas que poderá trazer soluções interessantes aqui. Quanto à contratação direta, nós não temos muitas mudanças quanto às hipóteses. Continuamos na lei com inexigibilidades e continuamos na lei com licitação dispensável e licitação dispensada, tá certo? Lembrando que inexigibilidade, quando a competição for impossível, aqui nós temos mudança, a lista de inexigibilidade mudou, inclusive para advocacia, inclusive na contratação de escritório de advocacia, então aqui teve mudança. Temos a lista de licitação dispensável, em que a competição é possível e quem decide se vai ou não competir é o administrador. E nós temos a lista de licitação dispensada, que a lei já dispensou. Então, a competição é possível, mas a lei diz que não precisa e o legislador não vai licitar e ponto final, tá certo? Então, essas três situações continuam existindo. Tem um probleminha no artigo 75 da lei, que diz respeito à licitação dispensada. No primeiro inciso do artigo 75, ele usa a expressão, né, a critério, é possível dispensar, é permitido dispensar. Quando a lei diz que é permitido dispensar, nos faz entender que o administrador pode escolher se ele vai ou não dispensar. Mas, na verdade, é uma hipótese de dispensar em que a lei já está liberando. Porque no inciso 2º, ela fala dispensar dá. Então, nós temos aí uma questão de redação que também pode ser modificada nessa semana, que foi mais uma das contribuições, porque ficou um contrassenso, uma divergência entre o inciso 1º e o inciso 2º, tá certo? Então, são hipóteses de dispensar dá, que eu espero que seja corrigido nesse momento de redação final e que a gente consiga ter um aprimoramento aí desse texto, tá certo? Lembrando que a regra velha de inexigibilidade, eu não posso deixar de falar do escritório de advocacia nesta história, né? A regra velha de inexigibilidade, ela dizia o seguinte, olha, ela previa, na verdade, a licitação é inexigível quando for impossível competir e trazia um rol exemplificativo de 3 hipóteses. Dizia lá, primeiro, o serviço singular, né, objeto singular, na verdade, falava de trabalho técnico especializado, que tinha, na verdade, notória especialização, o singular de notória especialização, e falava do trabalho artístico. Então, eram as 3 hipóteses, na verdade, que a regra velha tratava. Na verdade, agora, o serviço técnico profissional, que é o caso do escritório de advocacia, ele tinha lá aquela história, né? Tem que estar prevista na lista do artigo 13, o escritório de advocacia estava na lista do 13, precisava de notória especialização e precisava ser singular. Essa regra foi modificada. Na verdade, eu preciso, então, agora trabalho ou serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual. A lei não fala mais de singular, que tem a notória especialização. Então, na verdade, tem que estar na lista do dispositivo, o escritório de advocacia está na lista, predominantemente intelectual, que é o nosso caso, e mais, ter notória especialização. Então, não diz mais que ele tem que ser singular. Bom, acho que nós vamos ter aqui alguns probleminhas de aplicação, porque, na verdade, nós vamos ficar naquela questão, né? Precisa ou não ser singular, porque tem que ser inviável a competição para poder ter contratação direta nesse caso. Então, na verdade, acho que aqui nós vamos ter uma discussão, mas penso que a mudança veio para nos ajudar. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência não se resolviam quanto ao que era singular. Isso era uma briga tão grande que cada órgão do Ministério Público Brasil afora entendia de uma forma diferente e configurava improbidade. E ajuizava a ação de improbidade em face dos nossos colegas que eram contratados de forma diretamente, porque o serviço não era singular, mas ela não era singular no conceito daquele membro do MP. Muitas vezes isso aconteceu.
Então, na verdade, quem trabalha com prerrogativas na OAB sabe muito bem disso, né? Quantos colegas nossos foram acusados, processados por improbidade, porque simplesmente foram contratados por inexigibilidade de licitação, hipótese essa que já estava na Lei 8.666, mas por falha de interpretação do artigo 25, acabava gerando essa brecha. Então, a retirada do singular me parece facilitar essa divergência. Então, acho que nós teremos um avanço, penso eu que ao final será positivo, mas nós temos que consolidar aqui essa mudança para que os contratos aconteçam de forma bem segura para a advocacia. Queria só deixar ainda mais alguns benefícios para a gente já ir fechando, que eu sei que o nosso tempo aqui já tá longo demais, mas vamos lá. Só queria deixar aqui mais alguns. Tem uma questão nova que vem na lei que me parece benéfica, que é a chamada matriz de risco. A matriz de risco é o seguinte: quando celebrado ou quando realizado o procedimento licitatório, junto da licitação vai continuar a minuta do contrato. Tá certo? Então, faz parte anexa do procedimento licitatório, continua igual. Então, dentro da minuta do contrato, durante o processo licitatório, já é definido os possíveis riscos desse contrato. Qual é a matriz de risco desse contrato? Eu não sei se vocês se lembram, quem trabalha com isso tem aquela preocupação, né? Eu celebro um contrato, por exemplo, de transporte coletivo, mas num dado período do ano tem o dissídio coletivo dos empregados. Num dado momento do ano, tem a mudança, sei lá, do trânsito da cidade. A pandemia mesmo na nossa vida, a pandemia foi uma mudança gigante na prestação de serviços públicos. E isso faz necessário, muitas vezes, repactuar os nossos contratos. Faz a necessidade, por exemplo, de reequilibrar o contrato. Então, o que a matriz de risco traz? Ela traz alguns parâmetros que já devem estar previstos no contrato de repactuação autorizada. Não precisa a empresa morrer à míngua. O próprio contrato já vai trazer hipóteses de repactuação que vão permitir o equilíbrio do contrato. Isso me parece, na verdade, um elemento de segurança, porque, ao mesmo tempo, a empresa se sente mais segura em investir, porque ela vai ter a possibilidade de uma repactuação se ela precisar, e, ao mesmo tempo, para a gestão pública não terá muitas surpresas, está ali as hipóteses. Não significa dizer que não possa ter a teoria da imprevisão, que é aquele fato imprevisto e imprevisível que desequilibra demais o contrato. Mas dentro do meu contrato, eu vou ter repactuações previsíveis, que eu tenho como evitar que esses contratos fiquem no meio do caminho. A ideia, na verdade, é garantir que ele seja cumprido na sua totalidade. Então, a matriz de risco traz uma segurança para as empresas contratadas e traz uma segurança para a gestão pública. Uma outra questão que me parece muito benéfica e que eu espero que efetivamente saia do papel, a lei não saiu do jeito que a gente acreditava ou que desejava, mas já saiu. As empresas contratadas pela gestão pública, elas vão estar sujeitas à regra de integridade. Elas precisam respeitar a regra de compliance. Elas precisam respeitar o que está previsto na lei anticorrupção. Então, a empresa contratada pela administração pública, durante todo o contrato, ela vai ter que cumprir regra de integridade. Para quem nunca estudou a lei anticorrupção, vou só dar um exemplo aqui. Pela lei anticorrupção, se um determinado empregado, vamos supor, de forma bem simples, um empregado de uma empresa pratica um ato de corrupção, a própria empresa responde. A empresa responde pelo ato de corrupção praticado. Só que ela precisa criar mecanismos para que os seus empregados não pratiquem. E isso são as regras de integridade. As regras de integridade são regras que vão garantir transparência, segurança e protegem a própria empresa de ato de corrupção. Agora, o que é interessante? A empresa contratada, ok, em razão da lei anticorrupção, tem que ter regras de integridade. A grande questão é que as contratadas da contratada também vão ter regra de integridade. Esse é o grande sonho. O dispositivo não diz assim exatamente isso, mas deixa a brecha para que o gestor público, na licitação, exija isso. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma empresa que faz, por exemplo, peça de carro.
tá? Vamos supor. Imagine que ela é uma BMW da vida, tá certo? A própria montadora da BMW. Imagine que a BMW, ela compra pneu de uma empresa, ela compra parafuso de outra, ela compra não sei o que de outra. Se a BMW for contratada pela gestão pública, ela está sujeita a regras de integridade. Nessa licitação, a gestão pública pode exigir que todas essas fornecedoras da BMW também cumpram as regras de integridade. Exemplo, proteção ambiental. Que todas elas estejam sujeitas às regras de proteção ambiental. Isso é muito interessante, por quê? Porque nós vamos impactando, na verdade, em todo o mercado brasileiro, melhores regras. Então, não só a empresa contratada, mas as contratadas da contratada. E aí, essa empresa que monta, que faz o parafuso, também vai exigir de quem fornece para ela o ferro que também siga. E assim nós vamos desdobrando boas culturas. Então, eu penso que essa é uma mudança muito rica para a gestão pública no nosso país, mas especialmente para todo o combate à corrupção no nosso país. Porque eu acho que nós teremos, na verdade, um replicar de muitas regras boas. Eu sempre a gente sempre fala disso aqui em casa, né, Lu? Imagine o seguinte: nós que temos filhos pequenos, né, hoje usamos cinto de segurança, cadeirinha e todas essas regras de proteção, né? Mas quando a gente era criança, isso sequer existia, né? As crianças andavam no banco da frente. Se nos contássemos naquela época, ou se contassem aos nossos pais naquela época, ninguém ia acreditar que essa cultura ia dar tão certo. E que hoje as pessoas cumprissem tanto com naturalidade isso. A mesma coisa o não fumar, né? Antigamente você fumava em qualquer lugar, você fumava em qualquer lugar. Hoje você não vê mais. E quando você vê, você estranha aquilo, né? Não que não possa, mas que tem locais próprios para isso. Então, essa é uma mudança de comportamento que foi implementado no nosso país e que, na verdade, trazem impactos importantes. Então, eu espero que a nova regra de licitação também traga essas mudanças e que também gere esses impactos positivos para a nossa estrutura brasileira. Acho que todos nós vamos ganhar. Todo brasileiro ganha com isso. E eu fico muito feliz se isso der certo. Bom, mas a última novidade que eu queria colocar aqui para a gente fechar é o Portal Nacional das Contratações. Eu acho que isso também é um avanço que a nova lei vai trazer positivo. O Portal Nacional das Contratações Públicas é dizer que todos os gestores públicos sujeitos a essa lei vão ter que publicar em tempo real o Portal Nacional de Contratações. E ele vai ser único para todo o país. Então, imagine que um município lá do interior do Pará celebre uma contratação, por exemplo, de canetas, canetas. Eu vou saber quanto custou a caneta. Aí eu tenho um município lá do sul do Rio Grande do Sul, bem lá no interior, ela já sabe quanto custa a caneta. E ela já sabe parametrizar a caneta. O que isso traz interessante? Nós vamos ter grande combate ao superfaturamento ou preços abusivos. Porque eu tenho um portal e eu sei quanto custa. E eu posso usar isso como parâmetro no meu estado, no meu município. Então, isso é muito bacana, primeiro, para conseguir melhores propostas, e segundo, para que o cidadão possa controlar. A gente vai saber efetivamente para onde está indo o nosso dinheiro. Ah, Fernanda, mas você acha que vão cumprir? Bom, se a gente achar que a lei não vai ser obedecida em nada, a gente não precisa de lei. Na verdade, a nossa expectativa é que seja cumprido e que efetivamente essa regra saia do papel. Eu acho que isso vai ser muito rico para todos nós e vai representar uma economia pela simples informação, pelo simples direito à informação. Então, eu acho que isso é bastante positivo também. E se trata aqui, a ideia, na verdade, é um cadastro nacional, é um portal nacional que todos os gestores públicos vão ter o dever de alimentar. Então, claro que isso demora um pouquinho para sair do papel, pós aprovação da lei, mas com certeza, se sair, com certeza eu espero que saia, vai ser também positivo. Bom, e assim algumas novidades, né? Imagine que são uma lei de quase 200 artigos, não é simples fazer a comparação da velha com a nova, porque tem muitos detalhes, é um procedimento bastante complexo, então eu saí pontuando, na verdade, as hipóteses, as situações mais delicadas, mais importantes, para que desse algum tipo de contribuição para o nosso bate-papo de hoje. Lu, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada a todos que estão nos acompanhando mais uma vez por essa oportunidade, por essa experiência, e ao presidente Alberto por esse convite tão especial. Obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda Marinella, excelente. Eu estou aqui com o meu caderninho fazendo várias anotações, já pegando as dicas. Você teria um tempinho para a gente fazer algumas perguntas que apareceram aqui no chat? Posso. Tá.
registrar aqui a presença da nossa querida professora Ana Maria Barata, que está aqui nos acompanhando, e ela fez uma pergunta sobre como ficou a inversão de fases para a concorrência na nova lei de licitações. Ela traz, na verdade, a inversão da fase, na verdade, simplifica, como acontecia no RDC, e essa inversão das fases é regra agora. Então, não é mais eu posso inverter, não. Você vai inverter e a regra é a inversão. Então, na verdade, o procedimento licitatório, ele vai começar com aquela preparação toda do edital, que também foi simplificada nessa etapa, publicação também foi simplificada. Primeiro eu faço o julgamento de propostas, escolho a melhor proposta, e daí eu sigo para a habilitação. Então, só vou ter a habilitação da empresa vencedora da etapa anterior, o que significa dizer, eu não tenho que analisar 200 documentos de 10 empresas, não, vou analisar documentos de uma única empresa, tá certo? E em seguida segue o procedimento. Então, há uma simplificação e também, inclusive, a interposição de recurso, que o recurso fica encerrado o procedimento, abre-se oportunidade para recurso. Então, não fica aquele monte de picadinho que a gente tinha para cada etapa, abre recurso, suspende o procedimento, começa de novo. Então, a gente acredita que isso vai dar uma agilizada no procedimento, que era o que já vinha aplicando no RDC. Perfeito. A professora Ana também já colocou aqui vários parabéns, excelente palestra, tem muitos comentários aqui no chat, esse carinho com a professora Fernanda. Fico muito feliz. A Janeci perguntando o seguinte, na realidade a administração pública vai ter que começar a se organizar... A Monique, ela fez uns comentários também aqui na caixa separada. Ela perguntou se o Comprasnet terá essa finalidade e se já comporta o cadastro de todos os órgãos públicos brasileiros. Pelo que eu sei, não comporta, eles vão ter que realmente desenvolver uma plataforma, porque eu vou ter que dar acesso, né, a todos os entes, na verdade, o tempo de eficiência para publicação, a agilidade para ser mais tempo real, o que hoje você não tem tão bom, eu acredito que eles vão ter que desenvolver uma nova plataforma. Pode até ser que o Comprasnet seja aperfeiçoado para atender essa nova realidade, mas acho que não está pronto para isso não, vai precisar de uma adequação, sim. Perfeito. Ainda a Monique, aqui na caixa de perguntas, separado aqui do chat, ela pergunta, professora, a faculdade de escolha da legislação seria mais confortável, então, para o gestor durante o período de transição, somente com relação às leis 10.520 de 2002 e 12.462 de 2011, correto? Na verdade, a 10.520 ela fala só do pregão, portanto, se o gestor público resolver fazer pregão, ele pode escolher ou lei nova ou a 10.520. O RDC, ele fala só de contratações, algumas contratações específicas, ele não trata de todas as modalidades, então eu posso escolher RDC quando cabível. Lembre-se que, Monique, o RDC ele não serve para todas as situações, o RDC só serve para situações específicas, então, eu posso escolher o RDC? Posso, quando ele é cabível. Se a hipótese... Então, vamos supor, acho que é interessante a pergunta da Monique. Eu tenho hoje a inversão de procedimento como regra, o que vai agilizar o procedimento. Mas vamos imaginar que na contratação X, eu tenho o RDC. O RDC cabe na situação X? Cabe. Então, eu posso usar o RDC. Eu não vou perder muito, porque lá também tem inversão de fases. Lá também tem procedimento mais enxuto. É um pouco menos do que a nova regra, mas também é. Mas vamos imaginar que na contratação Y, eu não posso usar o RDC. Então, ou eu vou fazer a velha 8666, ou eu vou para a lei nova. Eu não tenho opção. Então, na verdade, eu só posso usar a 10.520 quando é aplicável, nas hipóteses cabíveis, só posso usar o RDC nas hipóteses cabíveis. Fernanda, e se não cabe nenhuma das duas? Tem que ficar com a 8666? Ou a 8666 ou a regra nova. Por isso que eu digo que o gestor público é o primeiro a ter pressa. Ele é que tem que capacitar logo, porque ele é que sai perdendo. Exatamente. O Flávio aqui também na caixa reservada aqui de perguntas, ele continua falando do pregão, e ele pergunta, então, a nova lei de licitação, ela unificou a modalidade do pregão, que antes tinha uma lei separada, 8666, então agora o pregão, modalidade de pregão, está todo junto com a nova lei de licitação. Isso, esse foi um dos benefícios, inclusive, que eu disse, porque reuniu tudo numa lei só. Agora está tudo junto. Isso ajuda muito, gente, só para vocês entenderem, porque tinha detalhes do procedimento que estavam na 10.520 e que não estavam na 8666. Tinha um detalhe do procedimento que estava no RDC e que não estava na 10.520.
Então, o gestor, o agente público, ficava sempre naquela dúvida. Eu posso usar o artigo da lei tal que não está aqui, mas então agora não tem. É o mesmo sentimento que a gente tem, quem atua no direito administrativo, com a ausência de um código. Se nós tivéssemos um código de direito administrativo, nós teríamos menos problemas. Porque, na verdade, você tem um fio condutor que vai do primeiro ao último artigo. Isso faz coerência na nossa disposição legal. Então, a lei ajuda nisso, ela tem coerência. Agora, o procedimento vai ter um começo e fim com a mesma norma. Então, isso é benéfico. Então, realmente vai ter toda a previsão num diploma legal só. Perfeito. A Adriana pergunta se a questão do orçamento sigiloso é opcional. A administração pública que vai escolher. Ela pode optar sim, e, na verdade, ela vai ter que justificar, né, por que está fazendo sigiloso, mas ela pode optar para buscar a melhor competição. Então, acho que vai ser bem utilizado na administração pública, acho que vai ser bem benéfico, mas é uma opção. Mais uma pergunta. Quando estiver estourando teu tempo, avisa, professora. Não, a Paula Ângela... Uma respostinha bem curta, que é para a gente atender mais gente, tá? Isso. A Paula Ângela perguntou se, no caso de aditivo, ela vai poder aditivar usando a 8666 ou se até o limite de 60 meses e já tiver transcorrido os 2 anos de transição, ela já vai ter que aditivar usando a nova lei. Tudo com base na regra velha, o que estiver no edital é o que vai até o final do contrato. Então, até as alterações contratuais ficam com base na lei vigente na na publicação do edital. Então, o que tiver escolhido no edital, escolheu lá no edital, vai com ele até o final. Então, todos os aditivos, alterações, vai ficar tudo com base. Eu penso, e aqui fica só um sentimento, por enquanto, bem até arriscado para eu colocar aqui. Eu penso que, com o passar dos anos, vai se começar a discutir por que eu não aplico a regra mais benéfica? Essa é melhor que a outra, por que eu tenho que ficar amarrada na outra? Eu penso que, com o passar dos anos, isso vai acabar mudando o posicionamento. Mas o que está na lei é isso, tá? Está expresso lá na lei essa informação. Mas eu acho que, quando a gente vai para a prática, tem hipóteses que a lei não estava pensando, não previu naquele momento. Então, que vai ter, assim, sempre um impacto de discussão nesse sentido. Mas o que vale é, inclusive para as alterações, aditamentos, o que estava previsto no edital. Acho que, para encerrar, Rose Cleide pergunta, uma dúvida. Quem vai fazer concurso público esse ano? Como ficaria essa questão da revogação da lei pela nova lei? Aí eu acho que quem vai fazer concurso para agora, para daqui para frente, durante esses 2 anos, tem que estudar as 2 leis, tá? Se o edital do concurso já saiu antes da publicação da lei, eu acho que fica com a regra velha, com as regras velhas, não há preocupação. Mas para os editais de concurso que forem publicados depois da publicação da nova lei, aí penso que vai ter que estudar as 2 leis. Agora, fica aqui a tranquilidade. O que vocês estudaram já na vida, para quem está estudando para concurso, Fernanda, eu já estudo tanto tempo, não passei ainda, mas estudava a lei 8666, vou ter que jogar tudo fora, dá aquele desespero, aquele desânimo, né? Não desanime, porque muita coisa que você aprendeu na 8666 continua igual. Então, na verdade, você vai ter que fazer uma comparação, né? O que era e como ficou, por isso que eu tentei a minha fala hoje sempre trazendo essa comparação, né? Porque é o momento de adaptação do raciocínio. Então, o que era e como ficou, para fazer a adequação do conteúdo. Inclusive, estou preparando um material, um livro, que vou lançar assim que a lei for sancionada, né? Estou trabalhando, eu passei Natal e Ano Novo, assim, trabalhando muito nesse projeto. Na verdade, é um projeto que nós estamos fazendo em conjunto, eu e Rogério Sanches. Eu vou comentar a parte administrativa, ele vai comentar a parte de penal, na verdade, e a gente quer publicar assim que for sancionada a nova lei, trazendo exatamente todas essas comparações. Então, a gente está priorizando muito os quadros comparativos para que a pessoa, nosso aluno, nosso advogado, ele possa fazer o que era e como é. E, o gestor escolheu a velha. Peraí, eu vou no quadro e olho a velha. Não, agora ele escolheu a nova, vou no quadro. Porque pense que na gestão pública eu posso ter as 2 ao mesmo tempo, né? Eu posso ter uma licitação com a velha e uma com a nova. Então, imagine. Então, acho que esses quadrinhos vão ajudar bastante para poder ir comparando. Então, eu estou fazendo todo esse trabalho em cima de comparação para ajudar na pesquisa, no estudo com relação ao tema. Perfeito, já estamos ansiosos por essa obra, professora. E, para finalizar, agradecer aqui a presença também do colega professor Luiz Alberto Rocha, que está aqui nos assistindo, e ele pergunta qual é a sua avaliação sobre o fim da CPL e a instituição da autoridade de licitação no que tange a questão da corrupção e da eficiência na administração pública. Eu tenho um pouquinho de preocupação, eu acho que essa é um ponto de delicadeza assim, da lei, porque eu acho que você abre brecha, sim,
Mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguir implementar todos os elementos de controle que a lei traz, que é a transparência, que é o portal das contratações, que é todos esses elementos, eu penso que a gente reduz o risco. Acho que a gente consegue, sim. E a lei prevê um rodízio entre as autoridades, não pode ser a mesma autoridade. Então, tem um conjunto de regras que faz uma proteção nesse sentido. Há um risco, eu não tenho dúvida, mas também há um benefício na agilidade da tomada de decisão, que muitas vezes ficava emperrado. E aí, para lhe tranquilizar, o pregão, desde 2002, é feito por uma única autoridade, que é o pregoeiro. Então, a gente não tem grandes escândalos para dizer assim, depois que entrou o pregão, agora tem mais corrupção no Brasil. Então, se a gente imaginar que isso já estava sendo experimentado e que a regra foi copiada do pregão, eu acho que a expectativa é positiva, entendeu? Acho que dá para fazer um balanço de 2002 para cá. Teve corrupção? Teve, mas foi por conta disso? Não necessariamente. Então, acho que a gente consegue se amarrar todos esses acréscimos que a lei trouxe com essa mudança, acho que a gente não fica tão vulnerável. Perfeito. Registrar também a presença da querida amiga doutora Ariane Cal, está mandando um grande beijo para a professora doutora Fernanda Marinella. Registrar também a presença aqui da colega advogada Camila Bentes, que está justamente enfatizando o que a gente falou no início aqui da aula magna, que uma grande oportunidade para ela que está no interior do estado, nos assistindo e pegando esses brilhantes conhecimentos. É isso mesmo, Camila, a ESA está conseguindo ir até você e a todo o nosso estado do Pará. Bem, vou encerrar, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Vamos aguardar o livro da professora, da doutora Fernanda Marinella, que com certeza esse ano a ESA ainda vai proporcionar muitos eventos em relação à nova lei de licitações. Registrar que no ano passado, no final do ano passado, a gente fez um mini curso com a professora Ariane e com a professora Ana Maria Barata, que estão aqui nos assistindo. Elas já teceram alguns comentários, foram, se não me engano, 2 dias, mas ainda é pouco, precisamos de mais dias. Nós vamos, com certeza, ter vários eventos aí. Acompanhem a nossa rede social, o nosso site, para vocês poderem estar participando. A advocacia sempre está capacitada. Doutora Marinella, Fernanda Marinella, muito obrigada de coração, em nome da ESA Pará, em nome da UAB. Vou passar a palavra para o nosso querido presidente também encerrar o nosso evento. Agradecer toda a advocacia paraense que está aqui conosco. Nós estamos aqui na sala com 116 pessoas agora, mas já tiveram quase 150 passando por aqui, mais no YouTube, que nós temos várias pessoas nos assistindo e colocando comentários. Então, é o registro do grande sucesso que está sendo a nossa aula magna, com a sua brilhante explanação, dicas, orientações e um conhecimento riquíssimo para que a gente comece aí o nosso ano de 2021 capacitado no âmbito do direito administrativo. Um beijo em todos e todas, saúde. Eu passo a palavra ao presidente Alberto. Muito obrigada, professora Fernanda, um grande beijo, até breve. Presidente, deixa eu só falar uma fala antes de, quebrando um pouquinho o protocolo, antes da sua palavra final, porque depois de presidente ninguém mais fala, né? Deixa eu só deixar Você que manda aqui. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, pelo carinho de todos vocês, obrigada por essa experiência. E lembrar, na verdade, a gente passa por um momento tão difícil da advocacia brasileira, né? Do país todo, da economia como um todo, e a advocacia não é diferente, então, um momento tão difícil. E é dizer assim que o direito administrativo está em todos os locais, né? Seja naquele interior ou na capital, em todas as regiões. Então, é uma área do direito ainda assim pouco explorada e que tem muitas oportunidades e que está em todos os cantos. Então, acho que assim é uma área para quem ainda não se capacitou, que não pensa nisso, que não gosta, comece a pensar, né? Eu sempre brinco, alguns anos atrás, se alguém contasse, presidente Alberto, sobre a advocacia previdenciária, a gente jamais ia pensar que ela chegou no tamanho que ela é hoje. Então, ela começou pequena também. Então, acho que é por isso, esse é um momento também da gente refletir e buscar novos caminhos, né? Avaliar a nossa advocacia, capacitar, buscar novas oportunidades. Então, dizer à advocacia que a nossa profissão não vai acabar. Então, isso não é verdade, que o advogado não vai desaparecer, isso não é verdade. Na verdade, o que nós precisamos é nos adaptar às mudanças. O que nós precisamos é enxergar que a nossa matéria, a nossa ciência, ela é dinâmica, de acordo com a sociedade. E que essas mudanças elas vão acontecendo e nós precisamos nos adequar a elas. Eu acho que é mais um momento de adequação, de mudança de planos. Eu sempre digo que nós não temos o controle dos ventos, mas nós podemos redirecionar as nossas velas. E eu acho que esse é o momento da gente redirecionar as nossas velas e reavaliar o mercado de trabalho. Obrigada, presidente.
Nada, Fernanda, você é uma querida. Nós todos aqui da OAB Pará que só temos a agradecer a sua disponibilidade e o que você falou no nosso estado do Pará, especialmente, ele realmente é muito importante, né? Essas ferramentas tecnológicas que possibilitam, por exemplo, aquelas que fizeram algumas indagações aqui, a Janeci, né, que fez uma pergunta para você, ela é lá de Santarém, conselheira lá da subseção de Santarém, onde tem Alter do Chão, local, inclusive, que eu estou devendo a você lhe levar para fazer uma visita lá, não é isso? A Pânisa também é conselheira lá de Santarém, né? Elas estão nos assistindo e já anotando, inclusive, né, para quando nós pudermos novamente confraternizar, você será uma das primeiras convidadas a ir lá conhecer esse nosso paraíso, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você falou muito bem da advocacia previdenciária, foi uma das primeiras especialidades que lá atrás, né, nós incentivamos muito a jovem advocacia, principalmente, a ir por este caminho, porque era ali no momento o que se apresentava. Quando apareceu a questão do INSS digital, foi uma primeira também área que assumiu essa identidade digital, foi do INSS. A gente hoje é obrigado, a ESA, a ficar proferindo, promovendo cursos, né, de atualização do INSS digital, para que a jovem advocacia, os advogados, de uma maneira, vão para esse campo do previdenciário, que realmente foi um campo novo aberto. E, neste momento, hoje, você pode professar a advocacia previdenciarista em qualquer lugar do Brasil, estando, né, tendo clientes aqui no estado do Pará. Às vezes, quando se podia fazer isso, você saía de férias, mas levava seu notebook e ficava fazendo peticionamento no INSS digital. Então, é uma realidade, né, que, como você também colocou lá no início, nós fomos empurrados para ela, assim como foi lá na Justiça do Trabalho, né, o processo judicial eletrônico lá no início, fomos obrigados em algumas seccionais aqui no Pará, inclusive, nós reagimos muito, né, à implantação a fórceps do PJ, e hoje não se fala mais de outra coisa. Na verdade, hoje é um mal tão necessário, por conta da pandemia, inclusive, que ninguém mais fala em processo físico. O que nós precisamos é a advocacia criminal avançar para o processo digital. Aqui, a grande maioria dos processos criminais ainda está no físico, na Justiça Estadual, no interior do Estado também. Nós estamos sendo parceiros, inclusive, do Judiciário, né, fazendo a digitalização, assumindo a responsabilidade de digitalizar os processos físicos para que eles, de forma mais rápida, migrem para o processo judicial eletrônico, porque nós não sabemos quando isso vai acabar, né? Rezamos, pedimos a Deus que o mais rápido possível se consiga chegar à imunidade, né, tão festejada dos 70% da população, para que nós possamos voltar a um novo normal, né, mais próximos uns dos outros. Enquanto isso não for possível, a gente precisa continuar avançando no judiciário, que a gente não gosta dessa palavra, né, Fernanda, lá nas nossas reuniões do Conselho Federal, do Colégio de Presidente, essa história de judiciário 100% digital não soa bem, não entra bem, mas nós temos que avançar para o que é possível, né? Tendo que nos adaptar e, principalmente, sem falar em política, resistir. Nós temos que resistir, né, a esse tipo de situação que nos foi imposta, mas resistir com a advocacia forte, com a advocacia unida e qualificada. E por isso a gente conta sempre com essa sua amizade, para poder qualificar ainda mais a advocacia aqui no estado do Pará. Muito obrigado, Fernando. Estou te devendo mais essa. Então, vamos encerrar a nossa aula magna da ESA Pará e abrimos, então, o nosso ano acadêmico. Lembrando que amanhã nós já temos um grande evento da Comissão de Prerrogativas, onde nós vamos ter o curso sobre prerrogativas na advocacia, tema de enorme relevância para a nossa advocacia, não apenas paraense, como brasileira como um todo. Se inscreva, as inscrições estão abertas no nosso site, ESOABPA. O curso começa amanhã, dia 9, e vai até dia 11. É um curso extenso, mas é um curso, de fato, bem denso, concreto, para garantir que não apenas nós tenhamos a capacitação, tenhamos a capacitação aqui na ESA Pará,
como tenhamos toda a capacitação em relação ao exercício da nossa profissão e das nossas prerrogativas. Muito obrigada mais uma vez, professora Fernanda, muito obrigada, presidente Alberto, obrigada a participação de todos e todas que ficaram conosco até esse momento e continuem nos acompanhando para que a gente continue se capacitando e continuemos com uma advocacia forte, com muita educação, muita capacitação e respeito às nossas prerrogativas. Muito obrigada, saúde, que é o mais importante, uma boa noite, um excelente ano de 2021 para todos nós. Tchau, tchau.